Então, João, é assim, ó, o Rogério começou a trabalhar com a gente em 1999, né, Rô? 1999, o Rogério tinha 17 anos, Eu eu tinha tinha 3. 25 e eu tinha o Luiz como sócio, né? Mas desde o começo, o Rogério ele já se comportava como dono, sabe? Tinha pensamento de dono, se comportava como dono, enfim. E o Rogério ele tinha uma coisa interessante que ele falava assim: um dia eu vou ser diretor disso aqui, eu vou mandar em tudo, né? Não era exatamente tão educado dessa maneira que ele falava. Ele Vou mandar na pi toda. é isso. E ele falava isso. Então, eu já via isso dentro dele, a vontade de fazer acontecer, a vibração, né, a comemoração com cada vitória, cada cliente novo, cada recorde de faturamento que a gente fazia. E aí chegou um momento decisivo em que eu tive que romper a sociedade com o Luiz. E aí fiquei tocando de 2005 até 2009, por aí, né, Rô? Foi. E aí a gente começou um processo de sucessão, né? 2009 e 2010 a gente começou um processo de sucessão com bordeles, né? Por volta de 2009, 2010 a Sérgio gente começou Bordelli? um Nossa, processo tem de sucessão. história. Tem história tem pra história. cacete. Não pode falar palavrão, né? Eu vou me conter. Então alguns. a gente começou a fazer um trabalho com o Bordeles e qual que era a ideia? Eu queria fazer outras coisas, né? Então eu queria morar fora do Brasil, eu queria abrir outras empresas, eu já tinha aberto duas empresas que deram errado, né? Tinha aberto já uma escola com minha mãe que não tinha rolado, tinha aberto uma corretora que também não rolou. E aí eu queria morar fora primeiro e queria fazer outra coisa da vida. E uma coisa interessante, João, que nessa época eu não sabia o que era. Mas nessa época sabe aquele negócio de escrever objetivos assim? Aí eu coloquei o seguinte, ó, coloquei como objetivo: quero me aposentar antes dos 45. Isso não significa que eu vou parar de trabalhar. Significa que eu não vou precisar trabalhar por conta do dinheiro. E eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E eu quero dar aula. Só que eu não quero dar aula em faculdade, porque na faculdade as pessoas, na minha época que eu fiz faculdade, fiquei muito frustrado. Eu achava que as pessoas que iam para a faculdade não iam para a faculdade para aprender, ião, sei lá, porque o pai mandou. Como diz o Renner, né? A aula é um milagre, né? O professor não quer dar, o aluno não quer ter, mas ela acontece. Ela acontece. Aí eu não sei se era o pai que mandou, se era passatempo, mas eu saí frustrado da faculdade porque eu tive a impressão que as pessoas que estão na faculdade não estavam muito afim de aprender, não. E eu falava, só que eu não quero dar aula na faculdade, eu quero dar aula para quem quer aprender. Ó, poder da palavra, né? Depois, hoje eu dou aula para quem quer aprender, né? Os caras pagam caro para ter aula comigo e dou aula para quem quer aprender. E não querem que acabe nunca. E eu tenho 5 empresas, eu não dependo 100% do EAG, não que o EAG não tenha contribuição na minha renda mensal, mas eu não dependo 100% do EAG para funcionar. E então eu já falava isso. Então a gente começou um processo de sucessão. Nesse processo de sucessão passou, tava eu, Rogério, na época tinha Carlinhos, Vivi, Laura, Edi, tinha um time ali, tinha o Celso, inclusive, né? E aí foi criando uma peneira natural. Então esse foi o primeiro processo que a gente fez de gestão, pensando dessa maneira. Depois fiz um processo só eu e o Rogério, porque aí eu já sabia que era o Rogério, né? E por que eu falo que eu já sabia que o Rogério? Porque o Rogério se comportava como dono. Não que os outros não se comportavam como dono, né? Mas sabe quando você sente aquele algo a mais de... Era o que eu sentia, né? Não era só o que eu sentia, era o que eu via no dia a dia, era o que eu via na prática. Porque às vezes eu vejo muito dono de empresa falando assim, eu tenho um cara, esse cara é muito bom, né? Mas ele podia render mais. Será que se eu der sociedade para ele, vou dar sociedade para ele que ele vai render mais? Eu sempre falo, quando eu ouço isso o seguinte, cara, o cara para você dar sociedade é aquele que já se comporta como sócio, já rende pra caramba, já tem mente de dono. Porque se você dá sociedade para um cara que não tem mente de dono, não se comporta como dono, depois ele entrou no contrato social, e aí, o que você faz? Porque esse comportamento não vai mudar só por causa do papel. Esse comportamento... Primeiro você age como dono, para depois você se tornar dono, é o que eu acredito, né? E aí a gente combinei com o Rogério, falei, Rogério, quero fazer outras coisas, né? E vamos estabelecer aqui um acordo. Se a gente atingir tal resultado, eu te dou uma participação na empresa, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, né? Lógico, não foi assim, falei e fui, né? A gente fez um processo de coaching,
Era Ivani o nome dela? Eliane. Eliane. Era. Eu Sempre falo Ivani, confunde né? as duas. A gente fez um processo com a Ivani, a gente entendeu Eliane. algumas Eliane. coisas. Eliane. E a gente entendeu algumas coisas, fui para os Estados Unidos, né? O Rogério tocou, a gente conversava praticamente todo dia. Eu fiquei 7 meses nos Estados Unidos. Desses 7 meses, eu teve um período de férias na escola, eu voltei para o Brasil, fiquei 1 semana e voltei para os Estados Unidos. E aí, quando a gente voltou, eu entendi que eu já tinha me tornado desnecessário na empresa. E aí eu falei, vou alçar outros voos. Me mudei para Floripa, em Floripa eu montei a Connect, e em Floripa começou a brotar a ideia do EAG, né? Mas entre começar a brotar a ideia do EAG e criar o EAG, isso demorou 3 anos, tá? Entre começar a pensar em montar o EAG, eu montei em 2012, eu mudei para Floripa em 2012, montei o EAG em 2015, né? Então foram 3 anos aí. Nesses 3 anos eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, fiquei fazendo 2 anos de treinamento lá, não fiquei morando lá 2 anos. Eu ia e voltava durante 2 anos, fiz o Strategic Coach, fiz mentoria com o Michael Gerber, e aí voltei e montei o EAG. O Rogério está com a gente no EAG desde o começo, mesmo ele não atuando no dia a dia. Mas ele está com a gente no EAG desde a primeira turma. Estive na inauguração da primeira aula. Da primeira turma. E tudo que a gente começou a ensinar no EAG era a nossa experiência na Luma, né? Do que a gente tinha feito na Luma. Aí a gente foi crescendo, abriu outra empresa em a Luma Gestão em Minas. Depois a gente abriu a TexLab, que foi... A gente tinha uma dificuldade com os nossos clientes, que quando a gente ia chegar com serviços de tecnologia, os caras não enxergavam a gente como uma empresa de tecnologia. Aí a gente falou, vamos montar uma empresa de tecnologia? A gente chega como uma empresa de tecnologia? E assim a gente montou uma empresa de tecnologia com um fornecedor nosso, inclusive, né, que é nosso sócio nessa empresa. E aí depois eu convidei o Rogério para vir ser meu sócio no EAG, porque... Convidou, João. Convidei, eu intimei. Ele me enganou, né, gente? E aí o Rogério veio pro EAG e se tornou meu sócio no EAG.